Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra a sua Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses. Nós estamos terminando aquela série de meditação da carta de Paulo aos Colossenses. Começamos no dia 8 de outubro do ano passado. E trabalhamos nela até agora, já estamos quase mudando para outra carta, né? Mas vamos lá, Colossenses capítulo 3, nós vamos ler versos 18 a 25, ou ao capítulo 4, verso 1. Então acompanha direitinho, acha aí, né? Eu quero que você acompanhe a leitura da palavra de Deus. Vou ler verso 18, Colossenses 3, 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, que são os patrões, aliás, os empregados, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Senhores, que são os patrões, tratai os servos com justiça e equidade, certo de que também vos tendes um Senhor no céu. Então vamos àquela perguntinha, porque Paulo escreveu esta carta aos Colossenses. 4 falsas doutrinas entrou na igreja dos Colossenses. Primeira delas, o asceticismo. Eu não vou explicar novamente cada uma, já expliquei o ano inteiro. A segunda, o gnosticismo. A terceira, o misticismo, né? Quer que eu explique? Não. Não, né? E a quarta, que eu vou explicar, o judaísmo. Essa eu não posso deixar. Tem que martelar nisso a vida inteira. Então, o que é o judaísmo? Como eu vou identificar o judaísmo? Quando me volto para o Velho Testamento, eu vou encontrar a história do povo judeu. O que é o judaísmo? É a história do povo judeu, desde a forma de Abraão, Isaac, Jacó, a formação da nação judaica, a escravidão do Egito, as 12 tribos, a formação da nação de Israel, tudo que aconteceu no Velho Testamento até a vinda de Cristo ao mundo. A lei que foi dada por intermédio de Moisés, os 613 ordenanças que existem na lei, que era para o povo cumprir. Entende? Agora eu tenho que entender uma coisa. Isso aí foi dado para o povo judeu, era a forma de Deus se relacionar com o povo judeu, é chamado de judaísmo. Lá eu vou encontrar os sacrifícios, os sacerdotes, os jejuns, os votos. Eu vou encontrar as guerras, as batalhas, monte que pega fogo, sobe monte, desce de monte. Quando Deus vai dar as leis, em Êxodo 20, ninguém podia chegar no monte, porque o monte estava fumegando e tinha fumaça, aquela coisa, e relâmpagos, né? Mas eu tenho que entender que quando Cristo vem, Ele vai estabelecer uma nova aliança. Essa aliança que Deus fez com Moisés e com o povo judeu, quando Cristo vem, Ele vai para a cruz, Ele vai cumprir toda essa velha aliança, e da cruz para frente, com sangue derramado, Ele vai estabelecer uma nova aliança. Ou seja, Deus agora começa um novo relacionamento com a raça humana. Deus vai pôr um fim na velha aliança, o fim, quando Paulo, que era um judeuzão, nasceu judeu, era fariseu,
conhecia tudo sobre a lei, ele teve revelação do Evangelho, ele escreve sobre a lei, ele fala que o fim da lei, o fim da velha aliança, o fim de todo aquele ritual religioso, aquilo acabou, o fim de tudo aquilo é Cristo, aquilo acabou. Quando Cristo derrama o sangue dele, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a velha aliança acabou. Deus não se relaciona mais comigo baseado nos princípios do judaísmo, porque tudo aquilo Cristo cumpriu e pôs um fim na cruz. Deus se relaciona comigo como? Através da nova aliança instituída e selada com o sangue de Jesus. Então todo aquele passado da velha aliança acabou. E Deus agora começa uma nova aliança, e como é que ele vai se relacionar comigo? Presta atenção. No Velho Testamento, a pessoa precisava trazer um animal para se relacionar com Deus e matar aquele animal. Acabou. Como ele se relaciona comigo no Novo Testamento? Cristo é o Cordeiro que ele enviou, eu me relaciono com Deus através de Cristo. Na Velha Aliança tinha aquelas festas judaicas, que Deus se relacionava com eles através das festas. Na Nova Aliança não existe festas judaicas, então elabora em grande erro eu dizer que sou igreja e ficar praticando as festas dos judeus, que não tem nada a ver com o Evangelho. Vocês estão entendendo? Aqueles sacerdotes do Velho Testamento, que eram o intermediário entre Deus e o povo, quando Cristo vem, ele é o nosso sumo sacerdote. Então, todos aqueles sacerdotes da velha aliança não tem mais razão de ser, acabou, porque veio uma nova aliança e um novo sumo sacerdote se levantou para sempre, ele é eterno, que é Jesus Cristo. Então, se eu não entender que a velha aliança acabou na cruz e que começou uma nova aliança, um novo relacionamento com Deus. A igreja não existia no Velho Testamento. Procura lá, igreja. Eu falo isso 1000 vezes. A palavra igreja no Velho Testamento não existia, porque a igreja não existia. Existia só o povo judeu. Não existe igreja no Velho Testamento. A igreja vem existir na Nova Aliança. No Velho Testamento era só os judeus, os demais povos não tinham parte, eram todos inimigos. Na Nova Aliança, Deus abre um leque. Todo e qualquer povo agora que crê em Cristo faz parte da igreja, faz parte da nova aliança pela fé em Cristo. Não é só os judeus, tudo na velha aliança era centralizado no povo judeu. Na nova aliança acabou isso. Tudo agora é centralizado em Cristo e a porta está aberta para todos os povos. Tudo mudou. Na velha aliança, para mim me chegar a Deus, eu tinha que matar um animal, fazer um sacrifício, derramar um sangue, passar para ele os meus pecados, para mim ser perdoado. Eu não tinha acesso a Deus direto, eu dependia de um homem para me chegar a Deus. Na nova aliança, Cristo derramou o sangue dele, removeu a velha aliança. Na nova aliança eu tenho acesso direto a Deus. Você não precisa de objeto orado para você chegar a Deus, não precisa de coisa feiticeira, agorada, salzinho grosso, rosinha. Isso é tudo uma mentira, uma feitiçaria, é fetiche. Assim como no catolicismo tinha medalhinha de Aparecida, cruzinha, rosário, trouxeram essa macumba para dentro da igreja e você vê uma pessoa que tem acesso direto a Deus acreditando numa rosinha morta, murcha, que vai libertar a casa dela. Na nova aliança, eu tenho acesso direto a Deus. Na velha aliança, o profeta era importante, o sumo sacerdote, os homens dependiam dessa gente. Na nova aliança, eu não dependo de profeta, não dependo de pastor, não dependo de apóstolo. Eu tenho a minha fé, eu tenho acesso direto a Deus. Eu não preciso de um apóstolo que faz, por favor, põe a mão em mim. Besteira, é um princípio da velha aliança depender de um homem. Na nova aliança, eu tenho acesso direto a Deus. Eu, quando oro, Deus ouve o caminho, um novo e vivo caminho foi aberto. Agora, se eu não entender isso, eu fico com aquela... Você vê uma igreja que fala que crê em Cristo, escravizada com a mentalidade arcaica, que o próprio Deus pôs um fim na cruz. De onde vêm as falsas doutrinas? Não vou dizer assim, o espiritismo, o catolicismo. Não, da igreja mesmo. De onde vêm as falsas doutrinas? Tudo do Velho Testamento.
sacrifícios, votos, você é obrigado a dar dízimo se você não é ladrão, você tem que fazer. De onde vêm as falsas doutrinas que escravizam o povo? Tudo do Velho Testamento, é a prática do judaísmo. Tudo vem dali. Então isso entrou na igreja dos Colossenses também. E se eu não entender, isso é o ponto de divisão dentro de mim. Se eu não entender que o velho acabou na cruz, eu estou no novo, num novo relacionamento com Deus, então eu vou viver debaixo de um judaísmo cristão, escravizado pelas doutrinas que o próprio Deus que as deu, pôs um fim nelas na cruz. Está bem definido isso? Então, o asceticismo, gnosticismo, misticismo, judaísmo, são 4 falsas doutrinas que entram na igreja dos Colossenses. E Paulo escreve esta carta para combater essas heresias e trazê-los de volta à fé na pessoa de Jesus Cristo e naquilo que ele fez na cruz. O que uma falsa doutrina faz dentro da igreja? A primeira coisa que a falsa doutrina faz é esconder a obra da cruz e pôr sobre você um monte de jugo que você tem que pagar preço para fazer. A falsa doutrina apresenta um Deus de troca, um Deus de comércio, um Deus de barganha. É um Deus que para fazer alguma coisa por você, primeiro você tem que dar dinheiro para Ele. Primeiro você tem que dar para Ele. Aí Ele vai avaliar o que você deu para ver se te devolve com um pouquinho a mais. É um Deus que qualquer coisa eu tenho que pagar um preço, eu tenho que fazer um voto, eu tenho que fazer um sacrifício, eu tenho que fazer uma campanha. Ele está sempre esperando coisas que eu faça. Se eu não fizer, Ele não gosta de mim. Se eu tiver muito dinheiro para dar, Ele vai gostar. Eu tenho que dar meu tudo, meu melhor, meu sacrifício, meu trízimo, né? Se eu não tiver, Deus não vai gostar muito de mim, Ele não vai me abençoar, Ele só abençoa quem dá mais. Né? É um Deus de troca. Ele olha para mim, não tem nada na mão, ih, você não está com nada, você não está com nada. Está dando muito pouco, só R$10, R$1, né? Não, você tem que dar muito dinheiro. Se quiser muita coisa, tem que dar muito. Você vê um monte de gente escravizada com essa mentalidade dentro da igreja, sofrendo e não conhece o que é o Evangelho da graça de Deus. Vocês estão entendendo isso? Né? Então é um tempo perigoso que eu preciso entender o que é o Evangelho da graça de Deus. Então Paulo escreve essa carta para trazer a mente deles de volta. E o que a falsa doutrina faz? Ela esconde o que foi feito na cruz. Ela não centraliza a obra de Cristo perfeita. Ela centraliza tudo no homem, o que você tem que fazer, o preço que você tem que pagar, o sacrifício que você tem que fazer, o monte que você tem que subir, a roupa que você tem que pôr. Tudo é cobrado de você o tempo todo. Não depende de Deus, depende de você. E se você der uma mancadinha nessas coisas, Deus não vai com a tua cara, porque você falhou. Então enche a pessoa com uma mentalidade de escravidão religiosa, cobra muito, muito dela, além do que ela pode fazer. E cria uma consciência de condenação. Quem vive debaixo de peso assim, está sempre se sentindo condenado, não tem certeza de salvação, não tem paz, vive em guerra, tudo é o diabo, tudo é guerra, tudo é o diabo, vive em guerra. A esposa que tem essa mentalidade tem dificuldade de ter paz com o marido, vive quebrando pau, e o marido com a esposa é a mesma coisa, é a família em confusão. Está bem claro isso na sua mente? Então, o Evangelho destampa essas coisas, ele mostra tudo que precisava fazer para mim ser salvo, liberto, abençoado, não foi eu que fiz e nem vou fazer, Ele fez por mim. Compete a mim agora crer, e Deus na minha vida vai dar a experiência de que a palavra da verdade e o Evangelho é real, ela vai se cumprindo na minha vida na medida que eu vou crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Depois, no capítulo 3 em diante, Paulo vai tratar sobre a nossa natureza terrena. Então, uma das primeiras coisas que eu tenho que aprender é que eu possuo uma natureza maligna, uma natureza terrena, que na Bíblia chama de carne e natureza maligna, natureza terrena. Eu sou uma pessoa defeituosa. Depois eu herdei um defeito do Adão, eu herdei o pecado dele. Eu morri por causa disso, nasci morto neste mundo com relação a Deus. Eu tenho uma natureza diabólica, maligna, eu quero fazer tudo que é certo, eu falho e acabo fazendo tudo que é errado.
nós lemos uma lista de coisas das obras da carne, o que é? Avareza, prostituição, ira, discórdia, dissensão, facção, desejo maligno, depravação, um monte de coisa que a tua carne produz totalmente. Essa tua natureza terrena é contra Deus. Ela não se submete a Deus e ela quer fazer tudo aquilo que é contrário a Deus. Não é um demônio. A pessoa está com vontade de adulterar, não é um demônio do adultério, é a carne, a natureza dela, essa coisa chamada carne, maligna, que quer adulterar, que quer cobiçar, que mente, que engana, que tem ira, que tem raiva, que falha todo dia. Então, no capítulo 3 para frente, Paulo mostra que nós temos a nossa grande batalha contra aquilo que nós somos, o defeituoso que somos. As tendências malignas que a nossa carne tem, a nossa luta é levar estas coisas à morte diariamente. Essa é a nossa grande batalha. E o que essa carne produz, eu já expliquei, não são demônios. Vamos ler a listinha lá? Gálatas 5, vamos lá, volta um pouquinho. Tem que explicar isso de novo. Não ia falar isso hoje, mas vou. Gálatas 5, vamos ler. Verso 19, Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são o que essa natureza caída ela é. E o que ela produz, né? Olha lá, isso aqui não é demônio, isso aqui é o que a tua carne produz. Olha lá, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, são, olha lá. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebediços, glutonarias. Olha aqui, tem uma lista e muitas outras. Então isso a carne produz. O meio evangélico diz que tudo isso aqui é demônio. Prostituição é um demônio, impureza é um demônio, lascívia é um demônio. Não. A Bíblia não diz que isso são demônios, diz que a tua carne produz isso constantemente. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo quer que eu veja que eu sou uma pessoa estragada. Tenho uma natureza estragada, eu sou deformado. Eu sou uma complicação para mim mesmo. Eu tenho desejos, eu sinto coisas na minha cabeça insuportáveis que a minha carne produz. Você já se descobriu, já se viu assim? Não é? Então, uma das coisas que o crente tem que aprender é aquilo que ele é, a natureza que ele é, aquilo que ele produz, os defeitos que ele é, porque a gente só olha o outro. Nós somos piores quando a gente enxerga o defeito do outro. Eu estou me enxergando, porque eu sou exatamente igual a ele em outras áreas. Então, enquanto o crente não entender dessa natureza caída, que ele falha todo dia, se programa, eu já falei isso 5.000 vezes. Hoje eu vou ser amável com as pessoas, vou tratar todo mundo bem, não vou me irritar, não vou ter nenhum pensamento impuro, não vou ter nenhum pensamento errado. Hoje no celular só vou procurar coisas lindas no celular. Quando chegar meio-dia, você irou, perdeu a paciência, brigou, julgou uma pessoa, se irritou, viu uma coisa indevida que não devia ver no celular, teve uma notícia ruim que devorou aquilo, viu uma fofoca da vida de alguém, não é? E você não consegue ser essa pessoa boa. Você não consegue. O marido não consegue ser aquele marido ideal, a esposa não consegue. Os filhos não conseguem, o patrão, o empregado, é um rolo só. Então, quando eu enxergo isso, aí eu vou entender, obrigado, Senhor, só pela graça que eu tenho condições de ser salvo. Então, Paulo vai trabalhando nessas coisas. E agora ele chega num ponto onde nós lemos, em Colossenses 3, né? Deixa eu ir lá. E ele fala agora sobre... Ele entra na família, que é uma coisa muito importante. E ele vai mostrar um princípio que Deus estabeleceu para a família. Então, Deus não está favorecendo o homem como se o homem fosse melhor que a mulher. Deus não está favorecendo a mulher como se a mulher fosse melhor que o homem. Não. Deus não está inferiorizando a mulher em alguma coisa e nem exaltando o homem em outra. Deus sabe que nós somos estragados. 2 super estragados se apaixonam, né?
Estou apaixonado, apaixonada, né? Só que tem dois monstros ali escondidos. Ele só vê a aparência, ela parece bonitona, fez aqueles cílios postiços assim, quando ela pisca assim, faz assim, né? Parece uma borboleta, né? Ele malhou lá, chega lá saradão, né? Oh, dois lindos, mas o monstro está lá dentro. O monstro está lá dentro. Então, no namorozinho, beijinho aqui, beijinho ali, ai, que tá, eu vou casar, esse é o homem de Deus, esse é o varão valoroso. Estou brincando, né? Aquela paixão, aquele desejo na carne, um pegar o outro, né? Não é verdade isso? Aí se casa. Lua de mel, ai, que maravilha. Acho que na lua de mel já começa algum problema. Lua de mel, daqui a pouco, daqui a uns dias de casado, uns meses, o monstro começa a aparecer. Ela começa a olhar para ele e fala assim, acho que não é esse cara que eu estava querendo. Aí ele olha para ela e, meu Deus, já acostumei com o corpo dela, estou sendo tentado olhar para outra mulher. Não é assim. Não é assim, fala a verdade. E o tempo vai passando, a porca não se enrosca no parafuso, tudo aquele amor, aquela coisa melhor, daqui a pouco começa um quebra-pau. Ela é teimosa de um lado, ele é teimoso do outro. Né? E começa um atrito aqui, começa um atrito ali. Ela quer mandar nele, ele não quer que manda. E aqueles dois bonitões, a víbora veio dentro e para fora de cada um deles. Não veio? Em pouco tempo de casado, alguns meses, começa uma encrenca, uma discórdia. Aquela coisa doce de lua de mel, aí ela vai deitar, deita com o bumbum para um lado, ele bumbum para o outro, não quer nem se encostar, né? E começa, ela chega para mãe, não é possível, mãe. Eu quero ir na casa da senhora, mas ele não quer me levar, mãe. A mãe vai dizer assim, não, esse cara não é muito bom, filho, não deixa, briga com ele, você tem que vir em casa, né? Aí ele, mãe, ela não faz a comida, ela põe muito sal, mãe. Não, filho, deixa que eu vou fazer a tua comidinha. Olha, essa não está sendo legal. Ela tem que fazer a comida do jeito que você gosta, como eu fazia. Né? Não começa toda aquela encrenca. Aí os dois estão naquela encrenca toda, estou grávida. Aí nasce a víborazinha, aquela criancinha bonita. Os dois já estão meio endiabrados um com o outro. Todo aquele fogo pentecostal da paixão do amor já está indo pelo ralo. Aí nasce uma criança. Começa a tomar o tempo dos dois, a mulher se fecha para o marido chega em casa, uma paixão à flor da pele, a mulher está com aquela criança e chora, e desarrumada, benzinho, não. Aí começa outra fase da encrenca, né? Não é assim? Não é? Conforme o tempo vai passando, um começa a guardar um rancor contra o outro, e aí começa e vem a criança e tal, e da criança vai crescendo, não quer obedecer, começa um atrito. Aí você olha os casaizinhos com filhos novos, eles estão na rua assim, você já olha a cara dele, já não está muito legal, e ela está meio assim, olhando para cá, meio atravessada com ele, e a criança gritando, as víboras estão tudo por dentro assim. E você vê quanta destruição, não leve a mal que eu estou falando isso meio brincando, quanta destruição na família, quanta separação, quanto filho atrapalhado, quanta mulher atrapalhada, quanto crente atrapalhado. Então tudo na igreja, oh, glória, aleluia, aleluia, Jesus, rabababalababambarababá, né? Cheio do poder. Em casa é um fracasso, não tem poder nenhum. E isso vai crescendo. E começa muito conflito dentro de casa entre marido e mulher. Às vezes se torna em pontos insuportáveis, mesmo sendo crente, não consegue conviver mais. A cabeça não bate. É uma discórdia. Vocês entendem essa linguagem ou não? Né? Isso faz parte do evangelho? Faz. Então Deus, para proteger a família, repare bem, Ele está falando isso para crente. Esse não é o conceito que nós lemos aqui. O mundo não aceita isso. Para o mundo essas coisas não servem. Mas é para o crente, aquele que é salvo, que tem a graça de Deus no coração, que está tendo entendimento. Então, para a proteção da família, tanto do marido quanto da esposa e dos filhos, Deus estabeleceu um princípio para a família ter um objetivo. Geralmente o crente quer, eu quero poder para isso, eu quero poder para aquilo, eu quero prosperar.
Mas um dos primeiros objetivos que você sendo casado, você tem que ter: eu quero ser uma esposa realmente verdadeira da Bíblia. Eu quero ser um marido realmente verdadeiro do Evangelho. Tenho que ter esse objetivo. Porque se eu não tiver esse objetivo, fico buscando tanta coisa fora, e meu casamento tudo confuso, atrapalhado, o que adianta? Vai tudo à falência, mesmo tendo muito dinheiro. Então Deus, para proteger a família, ele entendendo que aquele que foi despertado no Evangelho, ele tem ali o Espírito, e o Espírito vai começar a levar ele a uma compreensão do Evangelho. E mais cedo ou mais tarde ele vai se deparar com tudo isso que a família é. Então Deus estabeleceu um princípio. Vamos começar agora falando deles. Primeiro ele começa a falar da esposa. Deus vai inferiorizar a esposa? Deus vai tirar o valor da esposa? Não, irmãos. Isso é para a proteção da mulher, para a segurança da mulher. Então Deus diz, verso 18: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. O que é essa submissão? Ela é uma escrava do marido? Não. Ela não é uma escrava do marido. Então o marido, bom, agora eu sou bom. Esposa, faz tudo o que eu quero? Não. Mas ela tem que encontrar no marido uma liderança, onde ela possa se apoiar, se segurar, encontrar segurança, encontrar consolo. Ela tem que procurar isso no marido. Então Deus deu a ela uma submissão. E eu estava pensando, Deus, mas no princípio, o Senhor não disse para eles a mulher ser submissa ao marido? E por que depois do pecado, a primeira coisa que o Senhor fala é que a mulher tem que ser submissa ao marido? Então vamos ver um detalhe aqui na palavra de Deus. Vamos lá, Gênesis capítulo 3, aliás, Gênesis 3, vamos lá. Vamos trabalhar isso. E depois vamos falar do marido também. Gênesis 3. Vamos ver aqui o verso 6. E vamos ler o verso 16. Verso 6 de Gênesis 3. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu ao marido e ele comeu. Verso 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos. Olha lá, Deus já põe aqui um princípio: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Fiquei pensando, mas por que o Senhor pôs a mulher debaixo do governo do marido? E me veio a seguinte inspiração. A gente pensa que Gênesis é um livro cronometrado. Hoje aconteceu isso, amanhã aconteceu aquilo, e depois aconteceu aquilo. Não, de um versículo para o outro pode ter demorado um bom tempo para acontecer. Gênesis foi escrito por Moisés muitos anos depois, por inspiração. Então, Deus me fez entender o seguinte: quem comeu primeiro do fruto? Foi o homem ou foi a mulher? Foi a mulher. Então, quando ela comeu e engoliu, ela morreu primeiro que Adão. Ela morreu. Ela se tornou estragada e destruída antes do homem. Lendo aquele versículo aí, dá a entender que os dois estão de bracinho assim juntinho, né? Dando uns beijinhos, né? E ela fala assim: vou comer do fruto. Aí a serpente vem, bate um papo com ela, e Adão tá assim, jururu, procurando uma estrelinha, um passarinho voando, não está nem sabendo. A gente pensa que os dois estão de bracinho dado, a mulher batendo papo com a serpente, foi lá e comeu e já pôs na boquinha dele. Entre esse acontecimento pode ter se passado dias. A mulher comeu do fruto, ela morreu, ela se tornou pecadora antes dele. Ficou destruída antes dele. E quanto tempo pode ter levado para ela ter dado para o marido? Se ela levou 2, 3 dias para dar o fruto para o marido e ele aceitar comer, ela ficou 2, 3 dias morta, estragada, e ele ainda num estado sem pecado. Ela foi destruída, a mulher foi destruída antes do homem. Ela foi invadida pelo mal antes do homem, ela foi sabotada antes do homem. Ela experimentou a morte espiritual antes do homem. Que estado ela estava quando Adão comeu do fruto?
Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Ela morreu antes. Ela sofreu um dano que Adão ainda não havia sofrido. A estrutura de mulher dela foi totalmente degradada pelo pecado. O que ela se tornou antes dele? Estou começando a entender porque Deus está dando liderança para o homem. Agora, nós vamos voltar em Gênesis 3. Agora vamos lá para a primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos lá para frente, você vai passar Colossenses. E você vai, antes de chegar a Hebreus, você vai lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 2. Vamos ler uma coisa importante aqui. O bom era ler desde do 8, mas vamos ler só o verso 14. Primeira carta de Paulo a Timóteo, 2,14. Olha que Paulo fala. Paulo teve revelação do Evangelho da Graça. No verso 14 de 1 Timóteo 2, acompanhe. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, o que Paulo teve de revelação de Gênesis 3 que nós estamos falando? Falando que Adão não caiu na conversa do diabo. Adão não foi iludido pela conversa na serpente. Isso abre um espaço aí. Por quê? Quanto tempo a mulher ficou naquele estado de pecado antes de Adão se tornar pecador como ela? Aí nós começamos a entender. Adão não foi enganado. Então como que ele comeu do fruto? Talvez induzido de tanto que ela tenha insistido para que ele comesse, mas ele não foi enganado pela serpente, que é o diabo. Ele foi enganado, a mulher foi enganada, mas ele não foi iludido, ele não caiu na conversa da serpente, ele caiu na conversa da mulher. Então o que acontece? Por ela ter sofrido esse dano antes, vai saber o que mudou na mulher. Então, o próprio Deus disse para a mulher, no capítulo 16, o teu desejo, mulher, vai ser para o teu marido, o teu marido vai te governar. Ele pôs o marido como um governo na vida dela. Por quê? Para proteger. A gente não sabe o estado de destruição que ela sofreu. E o tempo que ela passou sendo pecadora e ele não. Então, para preservar, para a mulher ter segurança, Deus deu uma liderança para a mulher, que é o marido. Vocês estão entendendo? Mulher é toda emoção. Marido é razão. Você pode ver que a mulher vê uma coisa, que legal. Ela consegue ver 100 coisas ao mesmo tempo e gostar de todas e não comprar todas ao mesmo tempo. Ela fica assim, ó. O homem não é isso, é aquilo, acabou. Não é? A mulher flutua nos sentimentos. Ai, que lindo. Uma vírgula aqui, outra vírgula aqui, estica aqui. O homem, qualquer jeito, tá bom, não pinta unha. Bom, tem um monte de homem vaidoso agora, fica se esticando, né? Mas o homem que é homem permanece daquele mesmo jeito. Não precisa pintar unha, né? Nem do pé, não precisa fazer sobrancelha. Precisa ou não precisa? Né? Tem homem que põe aquela sobrancelha, é uma pintura, né? Arranca dele. Pelo amor de Deus, né? Se quiser fazer isso, faça. Mas mulher é um teclado. Cada hora está numa nota. O homem é só tom, 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 não sai do tom. Porque é razão. Então, para proteger a mulher, Deus deu a liderança da família para o homem. Mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos. Vocês estão entendendo isso ou não? Isso é evangelho da graça de Deus. Vamos agora trabalhar nisso aqui, em Efésios capítulo número 5. Volta lá, você está em 1ª e 2ª Timóteo, vai voltando da Efésios. Vamos ver aqui o que Paulo ensina a respeito disso. Duas coisas que o pastor atualmente faz mais ir no cemitério fazer velório. Mas outra também fazer casamento. Esse é um texto de casamento para ensinar o casalzinho novo, né? Então, Efésios capítulo 5, vamos ler a partir do verso 22 e trabalhar nessas coisas aqui. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Então, o que Deus pede para a mulher? Presta atenção. Às vezes a mulher, eu quero fazer
tudo que Deus, eu sou tua serva. Eu quero me submeter a Deus. Eu quero fazer tudo que Deus quer. Eu sou submissa a Deus. Mas quando chega para o marido, ela é uma capeta para o marido. Ela não é? Então, o que Paulo está dizendo? Olha, essa mesma forma que você quer ser submissa a Deus, primeiro você tem que ser submissa ao seu marido, está sujeita a ele. Como é que a mulher pode ser submissa a Deus, desprezando uma autoridade que o Deus pôs sobre a vida dela, que é marido dela? Então você vê um monte de mulher querendo se consagrar a Deus, mas é totalmente contra o marido, não se submete ao marido em nada. Sabe o que vai dar no coração dessa mulher? Essa mulher vai ser angustiada, insegura, conflitante, entra em depressão, porque rejeita aquilo que Deus pôs sobre ela, que é a autoridade do marido. Ela quer Deus, mas na mesma medida que ela tem que se submeter a Deus, Deus falou, se submeta assim ao seu próprio marido, em tudo seja submisso. Então quer dizer, tudo que o marido falar tem que obedecer como uma escrava? Não, nós vamos falar do homem já. Mas é cabível a mulher ser submissa ao marido. Presta atenção. A sociedade de hoje não vai aceitar isso, mas a mulher não foi feita para mandar no marido, escravizar o marido e submeter ao marido a autoridade dela, porque ela tem uma conjuntura emocional diferente do marido. Quando a mulher está na frente de tudo, ela vai enfrentar problemas muito mais difíceis, porque o mundo emocional dela para enfrentar certos problemas não é como o do homem, que é mais duro, firme e racional. Então você vê um monte de esposas que são de Deus, mas em depressão e confusão. Por quê? Quando você vai ver o ponto central, rejeita o marido, não se submete a ele a nada. Eu estou falando do marido cristão, tá? Marido cristão. Isso aqui é para a igreja. Então, para que a mulher seja protegida, né, nos problemas, nas áreas difíceis, o homem toma a frente e é como escudo para a mulher, porque tem coisa que o homem tem que tomar a frente, não a mulher, para trazer proteção para a mulher e para a família. Então, quando a esposa se submete, ela deixa o marido resolver de acordo com a autoridade que Deus deu para ele, e o marido se torna um escudo para a mulher, entendeu? Se torna um lugar de proteção para a mulher. Então, a mulher que é sábia, que conhece o Evangelho e aprende, veja bem, se submeter ao marido não é uma questão assim, a partir de hoje, benzinho, vou me submeter. Não vai, a víbora está aí. Fazer morrer a vossa natureza terrena. Então é um trabalho. A mulher quer ser uma mulher consagrada a Deus. Não adianta ir lá na reunião das mulheres, aleluia, glória a Deus, receba. Tudo isso é besteira. Se ela chega em casa e nega tudo que a palavra de Deus diz, é uma insubordinada, não tem poder nenhum no que ela fala. Você vê um monte de missionária, mulher pregadora, que fala de família, nem casada é, não sabe que é ter um marido, não sabe nada, não tem nenhuma autoridade para falar de família, fica revelando, atrapalhando a vida dos outros. Não sabe nada. Às vezes a mulher quer ser mulher de oração e tal, mas é insubmissa ao marido. Que autoridade ela tem na oração que ela faz? Deus vai ouvir? Vai. Mas Deus vai apontar, olha lá teu marido, você largou ele, você não se submete, é rebelde contra ele em tudo. Como está a vida íntima com ele, né? Entende? Vocês entendem? Tudo atrapalhado. Meu marido tem demônio, é endemoniado. Vai nessas igrejas aí de campanha, falou do marido é um endemoniado para a mulher, na hora. Sim ou não? Então, para proteger a mulher, proteger o mundo emocional dela, ela precisa da liderança de um marido, ela precisa. Porque Deus submeteu ela a isso. Ela não é uma escrava que tem que obedecer o marido 100%, ser um capacho do marido. Não. Mas ela deve uma submissão, um reconhecimento diante do marido. Quanto mais ela fizer isso, mais sábia ela vai ser, mais espiritual, mais o evangelho vai se abrir diante dela. Ela vai adquirir uma posição firme, madura, segura. Você pode ver que uma mulher que é submissa ao marido encontra o marido como um cabeça. Ela é uma mulher segura, ela vai se esconder nele na hora da adversidade, porque o marido vai ser o escudo dela, né? Fazer morrer a vossa natureza terrena. Então uma mulher assim não nasce da noite para o dia. É um trabalho que ela vai entendendo o evangelho, vai fazendo morrer a natureza terrena, vai aceitando o marido. É um trabalho de construção de anos, até que ela vá amadurecendo
ela se torna aquela esposa preciosa que aprendeu a fazer em silêncio diante dele. Ele fala, ela fala B, C e D o tempo todo, né? Entende? Afronta o marido o tempo todo. Isso faz mal para a mulher. Faz mal para a família, faz mal para os filhos, para o relacionamento. Vocês estão entendendo ou não? Hein, irmãs? Os homens estão todos assim, é isso mesmo, glória a Deus, né? Agora vamos pegar vocês também. Vamos pegar vocês de jeito. Então vamos ler, olha lá. 22. Mulheres, sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao próprio marido. Marido crente, né? Se você vai conversar com uma esposa que é crente, o marido não, então tem um monte de critérios que você vai ter que ensiná-la como proceder. Porque se ele chegar com uma garrafa de cachaça desse tamanho e falar, beba inteirinha, vai ser difícil ela ser submissa a isso diante dele. Vocês estão entendendo? Então, tudo isso é de uma ótica de que o marido é um cristão e a esposa é uma cristã, salvos pela graça, entende que é família, que é o evangelho. Está claro nisso? Então, da mesma forma que a mulher quer ser submissa ao Senhor, ela deve uma submissão no mesmo nível ao marido. Então não tem essa da mulher, eu me rendo a Deus, me consagro, eu sou submissa a Deus. Essa mesma medida ela tem que querer ser submissa ao marido. Isso vai facilitar a vida dela para manter uma comunhão livre e abençoada com Deus, porque a pessoa quer Deus e o marido que se ferre. Não é verdade? A gente vê muito disso no meio evangélico, na família cristã, dentro da igreja. Está claro? Isso é só uma coisinha por cima, né? Mulheres, vocês ouviram isso? Mulheres da internet ouviram isso? Homens estão todos contentes. Agora vamos pegar os homens, vamos? Ainda tem tempo. Agora, versículo 25. Maridos, amai a vossa mulher, também como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Maridos, por que não disse para a mulher, mulher, ame os seus maridos? Porque a mulher tem facilidade de amar, mulher é toda emoção, mas o homem é duro. Ele tem facilidade de trair, de trocar de mulher, de ser infiel no casamento. Então Paulo fala, marido, vocês têm que amar as mulheres. É uma decisão de coração. Só quando elas estiverem magrinhas? Não. E se ela ficou mais barrigudinha, mais gordinha? É a mesma coisa. E se o cabelo dela está ficando mais branquinho? É a mesma coisa. Não tem condição para o marido amar a esposa. Ele tem que amar mesmo em todas as situações da vida dele. Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja lá, e assim mesmo se entregou por ela. O que é o marido se entregar? Às vezes o marido tem que abrir a mão de um monte de coisa que lhe interessa para poder se relacionar bem com a mulher, tolerar um monte de coisa e amar e se entregar por ela. Cristo chegou assim, olha, eu vou morrer pela igreja se a igreja tiver assim, tiver assado, tiver assim. Não, ele veio morrer por um monte de pecadores atrofiados, inimigos de Deus, deformados, por um caos total. Ele não exigiu nada, ele amou e se entregou. Mesma coisa o homem, ele tem que amar e se entregar pela esposa, com o mesmo sentimento que ele se entregou aqui, que Cristo se entregou pela igreja. Mas, pastor, essa mulher é uma piolhenta, ela faz assim, de vez em quando dá vontade de dar um tabefe nela. Você não casou com ela? Tem que amá-la. Como Cristo amou a igreja. Tem hora que ela olha assim para a minha cara, assim, dá vontade de... Deixa ele lá, dá um sorriso, dá um beijinho, em vez de ficar que nem um sapão. Você sabe que a mulher dá uns beijinhos, desmonta a mulher, né? Tem que beijar, acordar benzinho, dá um beijinho na testa, na orelha, onde você quiser, beija a sua mulher. Se ela está meio irada porque acordou muito cedo, ela faz até uma cócega. Estou brincando. Tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Vocês estão entendendo isso ou não? O marido vai conseguir fazer isso depois que casou. Começa a ver os defeitos da mulher, os erros que ela tem. E começa aquela coisa esquisita, aquele amor passou, a lua de mel acabou. Aí começa um trabalho para quem é cristão, conhece a verdade, eu vou amar a minha mulher
como Cristo amou a igreja. Algumas coisas eu vou falhar, vou me irritar, vou gritar com ela, mas eu não quero mais ser assim. E começa um trabalho, fazer morrer a vossa natureza terrena, né? Quando a esposa faz aquilo que você mais detesta. Vou reclamar! Se eu fizer silêncio, vai ser a melhor coisa. Eu vou amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Por quê? Porque se essas coisas não acontecerem, nem a mulher se submeter ao marido e o marido amar a mulher, começa uma vida conflitante dentro do lar. E depois os filhos vêm, esse conflito vai passar para os filhos. Os filhos vão receber essa influência. A família toda fica minada pelo problema de relacionamento. Eles vão olhar, a mulher grita com o marido grita com a mulher. Então o filho fica assim, ó, pai grita, a mãe grita, um ofende o outro, um xinga o outro. Ele vai começar a ter esses padrões na cabeça dele. Você pode ver que todo marido agressivo e tal, é que ele viu o pai dele fazer muito isso com a mãe. Ele absorve um pouco isso e acaba casando-se inconscientemente, fazendo a mesma coisa com a mulher, porque recebeu tudo isso do pai, teve influência do pai. E a mulher que é contra o marido o tempo todo, você vai ver que muitas vezes a mãe ficava juntinho dela e sempre punha ela contra o pai que era o carrasco, a mãe sempre boazinha, e a mulher se gruda na mãe e fica vendo o pai, casa, depois começa a fazer a mesma coisa com o marido, porque trouxe aquela liçãozinha da mãe que não entendia nada. Então, se o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja e a mulher se submeter ao marido, aí começa uma estrutura familiar forte, uma proteção que o marido vai dar para a esposa forte, uma submissão que ela vai ter da esposa, o amor que ela vai ter do marido. Isso é evangelho também, fazer morrer a natureza ruim, porque todos nós somos ruins. Somos ou não somos? Vamos um pouquinho mais para frente? Nem começamos a falar do marido ainda, né? Ah lá. Marido, verso 25, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Para que a santificasse. Então, quanto mais o marido amar a mulher e ter uma vida limpa, ele vai levando a esposa com ele e vai trazendo santificação, uma vida correta. O que é santificação? É separação daquilo que é ruim. Ele vai levando a mulher a separação daquilo que é ruim, vai santificando a mulher para ele. Continua a leitura. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água. A lavagem da água é a palavra que lava. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Então, conforme o marido vai amando a esposa, vai tratando ela bem, vai santificando ela, aí vem o retorno, não é? Qual é o retorno? O retorno que ele vai apresentar ela para ele. Uma mulher limpa, santa, agradável. Então, quanto mais o marido ama a esposa, ele está amando a si mesmo. Por quê? Porque uma esposa amada, trabalhada pelo marido e tal, é um retorno. Ele vai apresentar ela para si, limpa, santa. Entende isso? Então, é um retorno. Quanto mais ele amar a mulher, fazer o trabalho dele de cabeça, de líder, ser firme, né? O problema é que muitas vezes o homem não é muito firme. É meio assim, né? Tem que ser firme, o homem de Deus firme. Entendeu? Sou marido firme. Você dá a moleza para a esposa, ela pensa que ela manda. Mas na hora da batalha o marido está ali segurando tudo. Aí ela vem, encontra a segurança no marido. Então, quando o marido investe na esposa, vem o retorno para ele. Ele vai apresentar ela para si mesmo, uma esposa abençoada, sem mancha. Vocês estão entendendo? É o dar e o receber. Essa é a nossa função. E depois tem outra. O amor não é só uma coisa do sexo da carne. É a amizade, o companheirismo de anos, a convivência, o relacionamento. Um vai cedendo aqui, outro vai cedendo ali. Eu já descobri que quanto mais você ceder é melhor. Quanto mais você não quiser ter razão e só você que acha, é melhor. Tanto para a mulher quanto o marido. E quando a batalha vem, o homem toma a frente, porque tem certas coisas na família que só o homem pode enfrentar e lutar e fazer. A mulher não vai fazer e lutar.
Em compensação, tem outras coisas que compete à mulher fazer e não ao homem. Então a gente vai se encontrando no amor e na submissão. No amor, e Deus vai mudando a gente por dentro, mudando a mente da gente, como eu estava dizendo, não é só um relacionamento físico. Você passa a ter aquela amizade, aquela comunhão espiritual, conhecer a esposa, e depois de uns anos a coisa vai se encaixando, vai se aperfeiçoando, já não tem mais necessidade de impor nada, automaticamente, espontaneamente, a mulher vai se submetendo, o marido vai amando, vocês estão entendendo? E vão se tornando aqueles dois velhinhos em paz, né? De vez em quando a víborazinha vem, mas já está bem mais mansa. Fazer morrer a vossa natureza terrena. A nossa natureza terrena é uma inimizade, você já sabe disso, é uma coisa ruim, que tem que ser trabalhada para que a família tenha segurança. Vamos ler mais um pouquinho? Olha lá. 28. Assim também os maridos devem amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Você não cuida do seu corpo, não trata, não alimenta, então tem que fazer a mesma coisa com a esposa. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então quem ama a esposa está amando-se a si mesmo, porque o retorno do amor por ela vem para você, dela para você. Olha lá, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e já não serão mais dois, olha lá, e se tornarão os dois uma só carne. Então, quando existe o casamento, deixa pai e mãe, vai se unir à mulher, então vocês vão se tornar uma só carne, como se fosse um. Imagine uma só carne se odiando, se conflitando, a dificuldade que existe. Por isso que ele não entende esses princípios. Mesmo sendo crente, casa não dá certo, é uma encrenca só, não tem nenhum padrão de família, conflito aqui, conflito ali, desobediência isso, desobediência daquilo, rebelião um contra o outro, traição, coisa errada, ofensa, gritaria, bate-boca. Quanto mais a nossa vida estiver limpa dessas coisas, melhor vai ser o nosso relacionamento com o outro, nós vamos desfrutar dias de família, de casamento felizes. Está entendendo isso? Vamos um pouco para frente, volta lá, eu tenho que correr, já passou o tempo. Colossenses, né? Está em Efésios, vai para frente, Colossenses. Vamos ler. Aí vai para os filhos, ó. Verso 19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Aí vem os filhos agora. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-los é grato diante do Senhor. A gente tem os filhos, eles são pequenininhos, a gente tem uma boa intenção com todos eles, um plano para eles. Mas quando eles vão crescendo, às vezes eles não são aquilo que a gente queria que fosse. A gente gostaria que fosse assim, assim, assim. E a coisa que vem quando ele vai crescendo é totalmente ao contrário. Tem um monte de pais que trouxeram as crianças na igreja. 3 anos, 4, 5, 8, 9, 10, 11. Aí começa a ter problema. Ai, meu filhinho vai na igreja, já é salvo. Já é de Jesus. Ai, meus filhos são uma bênção. Aí começa a crescer, vai entrando na adolescência, daqui a pouco ele quer fazer coisa fora da igreja. Começa a pegar amizade fora da igreja, que é normal. Frequentar a escola que tem gente que não tem o mesmo pensamento da igreja. Aí ele quer se integrar nas pessoas da idade dele e sair daquele mundinho. Aí o pai e a mãe começam a entrar em conflito. Meu Deus, meu filho quer assistir alguém que canta. Meu Deus, meu filho, ele nasceu na igreja. Começa aquela guerra. A igreja começa a ser uma coisa insuportável, dependendo da igreja que está. Não pode isso, não pode aquilo, não pode. Quer até controlar a roupa. Imagine uma jovem adolescente que nem crente foi criada dentro da igreja. Está numa igreja que existe, que só põe a saia. Ela vai na escola, é discriminada que só anda com saia. Vai trabalhar, é discriminada que só anda com saia. Não pode cortar o cabelo. Começa a ser discriminada. Vai começar a odiar. Por quê?
Porque está debaixo de uma lei terrível, os pais não entendem que ela precisa se converter, mesmo vivendo dentro da igreja. Começa um problema entre pais, filhos, relacionamento, e um monte de gente que nasceu na igreja, cresceu na igreja, cai no mundão e vai provar tudo que é errado. Porque nunca nasceu de novo e não tem como obedecer aos pais. Vocês estão entendendo isso ou não? Sim ou não? Então aquela esperança que o filhinho seria um santinho. Uns dão certo, uma minoria, mas outros, a maior parte. Aqui quando começamos a igreja, há 22 anos atrás, nós tínhamos uma enorme mocidade. Muita gente, a gente fazia aqueles programas de criança, eles se vestiam de palhaço, brincavam. Nesses anos todos eu procuro aqueles que estiveram comigo quando tinham os seus 14, 15, 16, 17. Procuro todos eles. Aonde estão? Se você encontrar um ou dois que ficaram na igreja, é muito. O resto descambou tudo. Se entregaram a tudo. Eu encontro alguns deles, quando eles me veem, tem até vergonha. Falam, meu irmão, não se sinta culpado de nada por estar me vendo, não. Vai chegar a hora que você vai... Tudo aquilo que foi plantado ali, Deus vai te chamar. Mas a maior parte descambou, nem na igreja ficou. Então os filhos... Eles não vão ser aquilo que a gente quer. Não põe um teu plano em cima dos filhos. Eles vão ser o que eles são. Você só ora e entrega eles na mão de Deus. E no tempo certo, ele vai ter um chamamento de Deus. Deixa ele, solta ele. Não faz da tua casa um inferno cheio de regras. O filho não é convertido. A mãe e o pai não entendem isso. Aí começa a pôr um monte de regras. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aqui, você tem que estar na igreja. Começa a ficar insuportável o relacionamento do pai com os filhos, porque o filho foi na igreja um pouco, mas não sabe nada do evangelho, não tem a nova natureza, não tem como obedecer à exigência do pai e da mãe. E os pais são rígidos, primeira chance que ele der, ele vai cair no mundão, porque não aguenta os pais. Então tem que ter sabedoria. Filhinha, você quer fazer isso? Vai, eu vou com você. Mas crente não faz isso. Eu faço, eu sou crente e faço. Vai lá, entenda a cabeça dela. Não fica, não, é o diabo, é o demônio, não põe essa roupa. Calma. Tem que ter sabedoria. Vocês entendem isso ou não? Não é? Quem os filhos já estão fora de casa é mais fácil, mas quem está começando agora... Aí ele diz lá, olha lá. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, por fazê-los gratos diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então... De vez em quando liga alguém. Vai, só mais um minutinho, tá? Pastor, meu filho é isso, meu filho é aquilo, meu filho é aquilo, meu filho é aquilo. Então a primeira coisa que eu falo assim, mãe, quando seu filho vai almoçar, você começa a falar, precisa ir na igreja? É, pastor. Quando ele senta para jantar, começa a falar, precisa ir na igreja? É, pastor. Quando ele sai para trabalhar, ele tem que ir na igreja. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, para de falar de igreja. Ele não quer saber de igreja, é um tormento aquele jovem. Senta, ele vai comer, vai ter comunhão com os pais e a mãe vem na orelha. Precisa ir na igreja, precisa ir na igreja, precisa ir na igreja. Sabe? Não pode fazer isso. O relacionamento que é bom na hora da comida se torna uma coisa conflitante. Os pais atormentam a cabeça dos filhos. Tem hora que o filho nem quer mais sentar junto, porque vai ouvir a mãe, aquela mãe que não é madura na fé, que não entende o evangelho, preocupado o tempo todo, atormentando. Precisa ir na igreja, não esqueça da igreja, não esqueça da igreja, tem que ir na igreja. Sabe, cobrando, irrita o tempo todo. Não precisa ir na igreja, só precisa entender o evangelho. Tem igreja que é melhor ele nem ir, que vai ficar escravo do falso evangelho. Então, continuando. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, você é trabalhador, é empregado, trabalha numa empresa. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração. É assim que um funcionário tem que trabalhar para o patrão, mesmo que ele seja ruim. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça, olha lá, receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Agora ele vai tratar com os patrões. Você tem funcionários, senhores. Tratai os vossos servos com justiça e com equidade, certo de que também vos tendes o Senhor no céu. Então,
Ele vai tratar do filho, daquele que trabalha e tem um patrão, e do patrão que tem um empregado. Às vezes o patrão pode fazer alguma coisa pelo empregado. Eu vi várias pessoas que trabalhavam assim, que servia café, aquela gente simples, ganhando aquele salarinho mínimo, aquela coisa vinha de longe. O patrão, um homem cheio de dinheiro. Eu trabalhei em várias empresas antes de chegar no banco. Meu Deus, aquela pessoa coitada, naquele tempo não tinha vale transporte, não tinha vale alimento, não tinha nada disso. A pessoa ganhava uma miséria e ainda tem que pagar a condução. Nunca favoreceu aquela coitadinha, aquela mulher simples, dá um dinheirinho a mais, favorecer, sempre com aquela dureza, cheio de dinheiro, ruim toda a vida, né? Eu, quando trabalhava, a primeira empresa que eu trabalhei era uma empresa de importação e exportação de algodão. O dono era um japonês. Eu era um funcionário rebelde. Eu via aquele japonês com uma raiva, fazia tudo mal feito, né? Tinha que ser amigo do japonês, ser um bom funcionário, em vez de reclamar, procurar alguma coisa a mais para fazer. Vocês entendem? Tudo isso por quê? Para terminarmos. Essa nossa natureza é inimiga de tudo. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Então, se eu fizer morrer a natureza terrena, com a esposa com o marido, os filhos com os pais com os filhos, o empregado com o patrão com o empregado, então nossa vida vai ser melhor, nós vamos ser abençoados, muitas coisas vão se abrir dentro de nós, a nossa família vai ser melhor, o nosso relacionamento familiar vai ser melhor, porque o problema não é o diabo, é essa natureza terrena. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé e fazer aquela breve oração. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos profundamente, em espírito e na verdade, Senhor, e reconhecemos que a tua palavra é a verdade. E queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o marido veja a esposa diferente, a esposa veja o marido diferente, os filhos vejam os pais quando pedem as coisas diferentes, e os pais vejam os filhos diferentes, o empregado, o patrão, e o patrão, o empregado, Senhor. Abra o nosso entendimento, Senhor. E aqueles irmãos queridos lá que vão nos assistir pelo YouTube, abra o entendimento deles quando ouvir esse arroz com feijão, Senhor. Que o nosso grande problema é essa natureza caída, que nós temos que levá-la à morte. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém.